Hoje a reportagem do Fronteira 360 está aqui em frente à Coordenadoria Regional de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para falar sobre um problema grave que vem afetando as merendeiras das escolas estaduais que atuam aqui em São Borja. Elas me relataram aqui o seguinte: elas estão sem receber há mais de um mês. Imagine você ficar sem receber há mais de um mês. A gente sabe que sem salário, sem dinheiro, a gente não sobrevive, a gente não paga as nossas contas, são contas que atrasam, é o estresse que isso acarreta também na mente de uma pessoa que está com as contas atrasadas. Então a gente vai conversar aqui com as merendeiras das escolas para entender há quanto tempo essa situação vem acontecendo e como elas têm lidado com esse problema, que é um problema grave que diz respeito ao governo do estado, que aparentemente conta com mão de obra terceirizada, firmas terceirizadas, que contratam essas merendeiras para atuarem nas escolas do estado. Então, vou conversar aqui com a Bruna, primeiramente. Bruna, muito obrigado por receber a gente aqui. Vou te perguntar há quanto tempo que você está sem receber já? Hoje está fechando 42 dias sem receber dessa nova firma. Sim, eles nos pagaram somente 6 dias trabalhados do mês de março, que foi do dia 24 ao dia 31, e do dia 1º de abril em diante nós não recebemos nada. Então hoje fecha 42 dias sem receber. 42 dias sem receber. Espera vir um pouquinho para cá, Bruno, só, por favor, vocês também. 42 dias sem receber, gente. Imagina você nessa situação, mais de um mês sem receber. Vou falar aqui com a minha outra amiga, qual é o seu nome, por favor? Fabiana, quanto tempo que você está sem receber? Também nessa firma 42 dias, só que nas outras firmas, no caso das terceirizadas, quando chega no final, os pagamentos, os atrasados, os rescisões, eles não pagam. Então esse é um problema recorrente que diz respeito às empresas terceirizadas que administram, né, a contratação de mão de obra para fazer esse serviço de merendeira. Esse é o seu nome, por favor? É Rose. Rose, então a senhora confirma que esse é um problema já recorrente? Confirmo, recorrente. Eu é a segunda empresa que estou, né? Na primeira eles não nos pagaram o último mês, as rescisões também não foram pagas, e nesse faz 42 dias que a gente está sem receber. Nem vale transporte, nem vale alimentação. E desse jeito a gente não tem incentivo nenhum, né, de ir trabalhar, né? Sim. Ninguém, no caso, como é que eu vou dizer, nos dá apoio, né? Sim. A gente procura um, não é com eles, procura outro, não é com eles também. A firma a gente chama, não responde, sim, sabe? Daí a gente, aqui mesmo na secretaria, né, eles não é com eles, e lavam as mãos, sabe, simplesmente. Então é um problema que além do não pagamento dos salários, recentemente agora, também tem a questão de direitos trabalhistas que não foram pagos, é isso? Exatamente. A outra firma, eu trabalhei na outra firma sem receber passagem. Eles só foram me pagar passagem porque eu conversei, chamava eles, né, e dizia que eu não estava recebendo e eles não estavam nem... No momento que eu disse que eu ia procurar um advogado, ia procurar os meus direitos, aí eles entraram em contato e daí eles disseram, ó, não posso ter pagar tudo, mas vou ter pagar parcelado. Daí eu aceitei, né, o primeiro mês veio certinho, eles nos pagaram, me pagou, né, a passagem do mês e a do mês que não tinha sido pago. Mas aí depois que eu fora, daí ficou devendo para nós o mês de fevereiro, não recebemos, e as nossas rescisões também não saiu, né. Então assim, ó, essa firma que estava antes, estava trazendo os salários em dia. Poderia às vezes atrasava 3, 4 dias, mas trazia em dia. No momento que o Estado rompeu o contrato, a gente ficou sem receber, sem o mês e sem as rescisões. A gente só conseguiu o fundo de garantia. Vocês já procuraram entrar na justiça, alguma coisa assim, Ministério Público, para avaliar essa questão, buscar o direito de vocês? A primeira, sim, eu coloquei na justiça para conseguir receber, né? Porque também a gente nunca mais teve notícia, né? Que também chama, eles também não... simplesmente não respondem nada, né? Sim, a firma simplesmente some, né? A gente tenta entrar em contato, a firma não existe, não responde, daí tem que entrar contra o Estado, daí fica uma bola de neve, um joga para o outro e estamos aí. E na verdade, né, nenhuma dessas duas firmas que eu trabalhei, eles mandaram o IPI para nós, né? Eles prometem demandar e eles não mandam, ou a gente compra do nosso bolso, ou a escola que tem que fornecer. Eles não fornecem para nós, dizem, no contrato diz que vem. Mas eles, na verdade, eles não nos mandam. Então são várias irregularidades, como a gente viu aqui através do relato das merendeiras, que não diz respeito somente à falta de pagamento. São direitos trabalhistas que não são pagos, são EPI, que é um direito essencial de todo funcionário, de receber esse EPI para que execute esse serviço de maneira adequada. O que eu quero falar é que a coordenadoria, ela nos cobra, né? A folha ponto tem que estar em dia, se faltar, descontam tudo, mas eles não dão respaldo nenhum para a gente, né? Sim.
Não tem apoio deles. Falar também a respeito, a outra firma colocava como se a gente colocasse atestado, descontavam de nós como se a gente colocasse atestado. Isso nunca aconteceu comigo. Trabalhei muitas vezes doente, com dor, mas nunca faltei o serviço. O meu compromisso eu sempre cumpri com a escola. Só que daí quando eu recebia folha de pagamento, quando vinha folha de pagamento, a gente era surpreendido com atestado. Era descontado como se a gente colocasse atestado. Descontos indevidos, no caso, então. Exatamente, descontos indevidos. Eu, né, não tinha procurado ainda a justiça, né, porque eu ainda estou esperando um laudo médico, que recém amanhã eu vou consultar e conseguir esse laudo. Aí depois que eu tiver o laudo na mão, aí com certeza eu vou procurar os meus direitos, e aí eu acredito que eu e as meninas vamos conseguir levar para o Ministério Público, juntar mais gente, a gente vai levar até a última instância, porque nós trabalhamos, nós cumprimos horário, a gente cumpriu com o que foi colocado, o que foi pedido para nós, então é mais do que justo que nós recebemos o nosso salário, né? Porque as nossas contas estão correndo, o juro está correndo, aí quem é que vai pagar? Aí o Estado empurra para a firma empurra para o Estado, e assim aí ninguém paga, e a gente sai firme, entra firme e a gente fica sem receber. Esse que é a verdade. Aí parece uma coisa que a gente se constrange, né? Porque a gente está devendo e parece que as pessoas acham que é a gente, né, que não quer pagar, ou sei lá, né? Ou fica mentindo para eles, né? As lojas cobrando e, né? É uma situação que não é agradável. Ninguém gosta de ficar devendo e ninguém gosta de ficar sem receber, né? Todo mundo trabalha para receber o seu salário. E aqui é um serviço que a gente está falando de merendeira, que é um serviço de alimentar crianças em escolas. É um serviço importante, é um serviço essencial para as escolas estaduais, municipais, enfim. Então é no mínimo justo que elas recebam o seu salário adequadamente. Eu estou perguntando mais uma coisa para vocês: vocês estão indo trabalhar agora, mesmo sem o pagamento ou não? Como é que está essa situação? Eu parei segunda também. Eu faz 2 semanas, né, que eu parei, eu notifiquei a firma que eu não iria mais enquanto não entrasse o meu salário. Então, ontem fechou 2 semanas que eu não vou trabalhar. E daí, como eu tinha pedido transferência da escola, eles me mandaram o contrato, terminando o contrato, rompendo o contrato comigo, porque não conseguiram outra escola para eles me colocar, né? Então, eles terminaram o contrato comigo. Mas eu disse que enquanto eu não recebesse, fechou os 30 dias, eu não recebi, eu não fui mais trabalhar. Mas eu avisei. Eu faz 2 dias que eu parei também. Eu, a partir de hoje, também eu não fui, né? Sim. Daí avisei a diretora lá da escola, né? Mas... trabalhar sem receber também não dá, né, gente? A gente entende totalmente a manifestação de vocês. Agora eu vou falar aqui com a representante e coordenadora do CEPERS, que a gente sabe que esse problema está muito ligado também à terceirização, né, do trabalho, de um serviço que deveria ser público. Como você avalia essa questão da terceirização decorrente e causadora desses problemas assim também, né? Bom, boa tarde, ouvintes, seguidores do Fronteira 360, né? Bom, nós somos representantes do 16º Núcleo do CEPERS, sindicato que defende trabalhadores em educação. O CEPERS, historicamente, era contra a terceirização, porque a terceirização é uma precarização do serviço. Quer dizer, o governo se isenta do que ele deve fazer para melhorar as escolas, terceirizando. Porque, como nós podemos ouvir pelo relato das funcionárias, elas não têm um contrato, elas recebem... como é o contrato, as instruções pelo WhatsApp. Meu Deus, como isso é possível? É necessário que um contrato escrito, presencial, para que se tenha um serviço, para que se faça o serviço, porque depois elas ficam nessa situação, elas não têm a quem reclamar. E o CEPERS era contra exatamente por isso, porque é uma empresa, surgem empresas fictícias, empresas que sabe-se lá da onde, com nomes estranhos, né? Como é que é o nome dessa agora? Dinâmica. Eu me lembro de uma tempos atrás, me parece que era Soluções. Então são nomes fictícios que depois eles fecham essa aí e abrem outra. O mesmo grupo pode ser. Quer dizer, eles não estão preocupados com o trabalho, eles estão preocupados em receber, porque o governo diz que repassa o dinheiro para as empresas.
o governo, a CRE também, se nós formos ali, por exemplo, falar, né, até seria interessante marcarmos uma audiência com a coordenadora para falarmos com ela. Mas como nós já viemos ali em seguida da pandemia, nós já viemos também tratar de um caso assim, ela disse que o dinheiro foi repassado, mas só que não chega à pessoa interessada, que são os funcionários. São funcionários da alimentação e da limpeza, não é? A gente faz a limpeza, né? Não. Na cozinha nós temos que fazer. Mas não tem os que fazem a limpeza de pátio, banheiro, tem escolas que tem. Só a alimentação. Ah, tá, mas tem também, que são também os terceirizados, né? Quer dizer, então, nós, desde aquela época, isso há alguns anos atrás, o CEPERS era contra para que não acontecesse exatamente isso, que fosse, no mínimo, contratado pelo governo, contratado para estar dentro da escola durante todo o período letivo, porque até isso, eu sabia que os contratos duravam 6 meses, fiquei surpresa agora delas me dizerem que tem contratos até de 3 meses. O período letivo atual de uma escola são 11 meses, agora é de fevereiro a dezembro. Quer dizer, nesse meio termo, entram 2 turmas de pessoas para reiniciar todo um trabalho. Então, isso é o quê? Um descaso do governo passando para empresas que nem se sabe como é, quem é, da onde que vem, né, que o contato é pelo WhatsApp e com certeza bloqueiam, não atendem elas muitas vezes, né? Esse compromisso o governo deveria cumprir. Contratar funcionários, tanto da alimentação como limpeza, para todas as escolas, dar condições, inclusive com IPIs. Eu acho que os contratados até nas escolas não enfrentam tanto esse problema, mas as funcionárias terceirizadas que sustentam sua família, que precisam, como todo trabalhador, do seu salário no fim do mês, e é por isso que lutam todo mês, não tem. E é muito importante, então, que a comunidade toda, a comunidade samborgense toda fique sabendo disso, a CRE também tome conhecimento, até depois vamos conversar sobre isso, porque nós não podemos deixar pessoas trabalhando 30, 40 dias sem receber o seu salário. Como fica a alimentação da família, como fica a sua própria alimentação, saúde, moradia, enfim, todos os casos. Uma situação bem complicada mesmo, como a gente acabou de ver. 43 dias sem receber, então imagina, é conta que atrasa, é o mercado que deixa de fazer. Eu pergunto a vocês, querem deixar um recado final, alguma coisa, antes de a gente finalizar? Eu gostaria, né, que a gente trabalhou, o mais justo é que nós recebesse, né, que o Estado tomasse uma atitude, né, contra essas terceirizadas, porque na verdade eles tiraram uma terceirizada que trazia nosso salário em dia, e aí colocaram para colocar outra que não pagou. E aí trocou 3 por meia dúzia, não adianta, né? A outra trazia em dia, até o momento que foi rompido o contrato. No momento que foi rompido, a gente não recebeu nem o salário do mês e nem nossas rescisões. Mas até então, enquanto estava a outra firma, a gente estava recebendo certinho. Sim, a gente não está cobrando nada que não seja o nosso direito. A gente trabalhou, a gente bate ponto, a gente é cobrada pelo nosso serviço e nada mais justo que a gente receber pelo nosso trabalho, né? Eu só quero meus direitos, né? Receber o meu salário, meus vale alimentação, vale transporte. Quero continuar trabalhando, né? Porque apesar de tudo isso, eu gosto, adoro trabalhar lá na escola que eu trabalho, mas sem receber não tem como, né? Então é isso, o Fronteira 360 esteve aqui hoje, conversou com as merendeiras, conversou com os representantes do CEPER, e eu peço que vocês compartilhem essa reportagem o máximo possível, para que ela chegue ao maior número de pessoas e para que talvez chegue na empresa responsável, chegue no governo do estado, para que alguma atitude seja tomada em relação a isso, porque não é possível que pessoas que trabalhem, que executem uma função tão importante quanto alimentar as crianças nas escolas, fiquem sem receber. A gente vai seguir acompanhando esse caso, e assim que tiver novas atualizações, a gente traz aqui para vocês. Muito obrigado.